Já parou para pensar se um erro pudesse ser mais do que só uma ação e se ele se tornasse parte de quem a gente é, algo gravado no fundo do coração? Hoje a gente vai mergulhar fundo no capítulo 17 do profeta Jeremias. É uma passagem que nos confronta com um diagnóstico chocante, uma escolha radical entre duas formas de viver e, claro, dois destinos completamente opostos. Vamos nessa. Olha, a mensagem de Jeremias já começa com essa imagem super forte, quase implacável. O erro de Judá não é um arranhãozinho na superfície, sabe? Ele é descrito como algo gravado com uma ferramenta de ferro e ponta de diamante, ou seja, algo feito para durar para sempre, na própria essência do povo, o coração. Então, esses primeiros versos nos dão um verdadeiro diagnóstico divino. O problema aqui não é mais sobre o que o povo fez, mas sobre o que ele se tornou. O pecado deixou de ser um ato isolado para virar a identidade deles, uma condição que, olhando de uma perspectiva humana, parecia totalmente sem cura. Pensa um pouco na implicação disso. Um pecado que está gravado não dá para simplesmente apagar com uma borracha. Ele acaba contaminando cada decisão, cada pensamento. É como ter uma falha no sistema operacional, não é só um bug num aplicativo. Para ajudar, isso significava que a rebeldia contra o divino tinha virado quase um instinto. E claro, essa condição interna leva a uma consequência externa, bem direta e devastadora: a perda da herança prometida. A terra, a liberdade, a própria identidade, tudo isso seria tirado, e eles ainda teriam a humilhação de servir aos seus inimigos. A lição é clara: o que está gravado por dentro, inevitavelmente, vai se manifestar por fora. Mas Jeremias não para só nesse diagnóstico sombrio, não. Ele apresenta uma escolha, uma bifurcação no caminho. E para isso, ele usa uma alegoria brilhante de duas árvores para representar duas maneiras totalmente diferentes de viver. O contraste, como a gente pode ver, é total. De um lado, tem aquele que confia só na força humana. Ele é como um arbusto seco no meio do deserto, isolado, frágil, estéril. Do outro lado, tem aquele que confia em Deus. Esse é como uma árvore forte plantada perto da água, com raízes fundas buscando a fonte da vida. É resiliente e está sempre produzindo. Ou seja, a fonte da sua confiança determina o seu destino. E então, no meio disto tudo, Jeremias lança essa pergunta super profunda. Se o nosso próprio coração é tão enganoso e corrupto, como é que a gente pode confiar no nosso próprio julgamento? Como ter certeza de que estamos no caminho certo se a bússola que a gente usa parece estar quebrada? A resposta vem logo em seguida, e ela é, ao mesmo tempo, um balde de água fria e um alívio. A gente pode não conhecer nosso próprio coração por completo, mas Deus conhece. Ele é o único que consegue enxergar além das aparências e julgar com justiça, recompensando cada um não só pelas ações de fora, mas pelo que ele encontra lá no nosso íntimo. E aí que essa ideia abstrata de confiança se torna um teste muito, mas muito concreto. Deus não pede apenas uma fé interna, guardada para si. Ele apresenta um mandamento tangível para medir a lealdade do povo, a observância do sábado. O teste era bem específico e público. Nada de carregar fardos, nada de fazer negócios. Santificar o dia era um ato visível de confiança. Significava parar aquela busca frenética por lucro e segurança por um dia inteiro e, no lugar disso, confiar que Deus iria prover. Era a alegoria da árvore em ação. A confiança está na fonte invisível ou no próprio esforço visível. Essa escolha concreta levava a dois futuros radicalmente diferentes. Primeiro, vamos dar uma olhada no caminho da obediência, um futuro de pura glória para Jerusalém. As promessas para quem obedecesse eram espetaculares. Segurança política, com a linhagem de Davi de volta ao trono. Prosperidade e permanência, com a cidade sendo habitada para sempre. E, o mais importante, um reavivamento espiritual, com gente vindo de todos os cantos para adorar em Jerusalém. Tudo isso dependia de uma única decisão: confiar e obedecer. Mas como em toda escolha crucial, existia o outro lado da moeda, o futuro sombrio que aguardava Judá se eles escolhessem ignorar o mandamento e continuar confiando apenas em si mesmos. A advertência é tão sombria quanto a promessa era brilhante. A desobediência não levaria a um pequeno problema, mas à aniquilação total. A imagem de um fogo que não se apaga, consumindo os palácios, é a consequência final e terrível da autoconfiança que se recusa a olhar para o divino. E assim, a passagem nos deixa com essa pergunta final e poderosa. A escolha apresentada a Judá era preto no branco.
Um futuro de glória através da obediência e da confiança, ou um futuro de cinzas através da desobediência? A questão que ecoa até hoje é: em que ou em quem uma nação ou uma pessoa realmente deposita sua confiança? E quais serão os frutos dessa escolha?